Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Parábola das bodas. Diz o texto: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, o outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entrou aqui não tendo veste nupcial? E ele ficou mudo. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Querido Deus, na tua presença, ó Deus, nós nos colocamos nesta noite para te adorar. A tua palavra que é santa, Deus, que venha fazer morada em nosso coração, que essa palavra venha de encontro a cada vida, a cada coração que está sedento para te ouvir nesta noite, Pai. Toma, Pai, em tuas mãos e opera um milagre dentro de nós, o milagre de permanecer na tua presença. Que nesta noite o teu Espírito Santo, nesta tarde, o teu Espírito Santo tenha liberdade aqui neste lugar. Assim nós te agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos tão acostumados a fazer culto só à noite, né? Que a gente fala já nesta noite. Amém, queridos. Essa parábola nós estudamos nesta semana. Interessante que eu estava preparando uma outra mensagem e a mensagem parece que ela não fluía, sabe? Dentro de mim a mensagem não caminhava e eu parei tudo, perdi muitas horas ali, depois fui orar novamente, falei: Senhor, mostra para mim o que é que o Senhor quer levar para a igreja, que eu não venha levar uma palavra que eu quero, mas a que o Senhor quer. E aí o Senhor me direcionou com essa mensagem que nós tínhamos pregado justamente na terça-feira. Mas a palavra do Senhor se renova, o Senhor deu uma nova roupagem, o Senhor falou novamente comigo, o Senhor trouxe coisas novas, e o Senhor falou: fala para o meu povo a respeito do pecado, a respeito da minha vinda, da vinda do meu filho Jesus. E aí eu comecei a fazer uma nova mensagem. E aqui, amados, é um texto conhecido. É um texto que eu e você nós já ouvimos muitas vezes. As bodas do Cordeiro é um convite, é uma alegoria que Jesus faz, o convite que um rei faz para uma grande festa de casamento, para um grande banquete. Quem aqui já participou de uma festa de casamento? É bom, né, irmãos? É ótimo ser convidado para uma festa de casamento. As pessoas se arrumam, as mulheres então nem se fala, né?
passa a tarde inteira. Eu acho que tem mulher aí que ofusca até a noiva, se maquiando e escolhendo o vestido para ir para uma festa de casamento. Os homens não, né? Joga aí uma roupa qualquer e já vai lá. Mas mesmo assim a gente tem que ir com uma roupinha ajustada, uma roupinha de gala, né? E aí é que nós vemos Jesus falando que o rei preparou uma festa, fez um convite e mandou chamar os convidados. E o que aconteceu, irmãos? A resposta que ele recebeu, qual foi? Ele recebeu uma resposta fria. Ele recebeu uma resposta indiferente. Ninguém fez caso do seu convite. Olha aqui que coisa chata. Imagina você estar com sua casa toda arrumada, você escolheu os detalhes, como seria o teu convite, você se preocupou com o local, você passou um tempo todo escolhendo quem iria chamar, porque a gente conhece muita gente, mas quando vai fazer uma festa tem que ser uma seleção da seleção, né? Porque o gasto, além de ser grande, né, o gasto você vai dizer, puxa vida, quem participou da minha vida nesses anos todos? Quem eu vou chamar? Eu queria chamar a família tal, mas realmente já tem a outra família que esteve mais próxima, e agora? Difícil, né? Quem já passou por esse negócio aqui da festa do casamento sabe como isso é difícil. Agora você imagine, você prepara uma festa, chama os camaradas, e a pessoa vem e fala, eu vou para o meu campo, né? Eu vou cuidar da minha fazenda, outro, vou cuidar dos meus negócios. E ainda por cima, diz aqui, e outros, versículo 6, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Imagina, né? Você vai manda alguém ir lá levar os convites, e alguém fala, além de a gente não ir, rasga o convite e bate na pessoa, e mata a pessoa. Foi isso que aconteceu aqui nessa história. E Jesus está falando que esses convidados, eles foram indiferentes e irreverentes. E ele vai usar essa ilustração para falar de um grande evento, um evento de muita relevância para nós. Isso aqui não se trata justamente dessa festa de casamento, de uma festa de casamento qualquer, mas essa parábola, apesar dela ser de fácil interpretação, ele está falando de valores espirituais. Está falando da grande festa que será preparada para nós quando chegar no céu. Mas aqui Jesus estava falando essa parábola para que os judeus que estavam recusando a Jesus, eles percebessem que eles foram indiferentes e que Jesus certamente não deixaria passar em branco, não deixaria barato esse negócio dessa irreverência, porque ele era rei. E não é que o Senhor está mandando, não é que o Senhor é mandão e autoritário, é porque ele vem a nós com amor, somos nós que precisamos dele. Se eu e você já ficamos indignados, chamar alguém para uma festa de aniversário nossa, ou para uma festa de casamento e o fulano não aparece, imagina Jesus convidando as pessoas para o seu banquete. Então, amados, nós vamos entender essa parábola facinho. Primeiramente, quem é o rei? O rei é Jesus, é Deus, aliás. O nosso Deus que está acima de todas as coisas. Quem é o seu filho que vai casar? A festa de casamento é para quem? Para Jesus. Jesus é o noivo. Quem são os convidados? Os convidados, na verdade, os primeiros foram os judeus. Foi o povo para quem Jesus veio. E quem eram, na verdade, os segundos convidados? Aqueles que juntou pelo meio do caminho, os que estavam aleijados. Quem eram esses? Esses são os gentios. Entenda-se por gentil todo aquele que não era judeu, inclusive nós aqui. Esse convite se estendeu para nós também. E essa festa, ela vai retratar esse valor espiritual. Olha o que diz Mateus 8,11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então esse convite foi recusado pelo seu povo, pelos primeiros convidados, e o Senhor falou que muitos viriam do Oriente e do Ocidente. Amados, eu lembrei de uma ilustração. Eu coloquei um vídeo sobre a igreja perseguida da China.
coloquei lá em casa na terça-feira. E eu vendo ali as cenas do filme, aquela mulher lutando, dizendo que o comunismo estava impedindo a igreja de Cristo de avançar. E ali naquela reportagem, naquele pequeno documentário, dizendo que a igreja que mais cresce no mundo é a igreja chinesa. E aí eu lembrei dessa palavra, muitos virão do Oriente, um povo oriental que a gente muitas vezes considera um povo frio, um povo que parece não amar ninguém, mas ali na China, uma igreja viva, pessoas se colocando na presença de Deus, pessoas ali se doando, fazendo o seu melhor, adorando verdadeiramente. E aqui, irmãos, a minha tristeza que eu falei lá na célula, é que aqui no Ocidente, nós temos a oportunidade ainda de adorar o Senhor. E nós temos sido ainda tão distantes, tão frios. Nós não temos sido assim fervorosos de coração. Esse fervor que eu falo, não é aqui na igreja, você está dançando, levantando a mão. Tudo bem que tem pessoas que gostam de adorar assim, eu entendo, outras não. Mas o que eu falo é o fervor que vem de dentro, que vem da alma. Essa pandemia afastou muitas pessoas mais ainda do Senhor. A irmã Fátima comentando comigo lá na célula, pastor, tem igreja aí, um irmão estava comentando comigo que tem igreja aí que o pastor fechou as portas, ninguém escuta mais nem falar, nem no pastor. Aí ele falou, e um desses pastores é o meu. Ele fechou as portas, não dá nem notícia, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe quando vai voltar. Irmãos, nós temos que perseverar, nós temos que continuar se regozijando para quando chegar o dia dessa grande festa, eu e você estar preparado. Olha o que diz Apocalipse 19, do 7 ao 9, a respeito dessa festa. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino, puro e resplandecente, são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. O apóstolo João teve essa visão, irmãos. Nesses dois textos, Jesus está se referindo ao grande dia onde a mesa estará posta. E quem vai estar ali? Os patriarcas. Estarão ali Abraão, Isaque e Jacó, esperando de braços abertos a noiva do Cordeiro. Esperando eu e você, que estamos perseverando na fé. Nós somos a noiva. A igreja de Cristo é a noiva. E aqui, amados, tem algumas lições para nós. Tem lições belíssimas aqui. Jesus nos mostra que há um lugar belo, um lugar lindo que está nos esperando. Um lugar que não tem mais choro, não tem lágrima, não tem dor, não tem maldição. Onde tudo está preparado para mim e para você. Irmãos, quando eu fiquei doente nesses dias atrás, eu só pensava nesse lugar. Eu falava assim, Senhor, se o Senhor for me levar, me leva para lá. Me leva para esse lugar, porque eu não quero ir para outro lugar. Se chegou o meu momento de ser recolhido, mas que eu vá para os teus braços. Querido, agora que está tudo bem com você, talvez você fale, essa palavra não tem muita relevância. Essa palavra tem relevância, porque ela fala do teu destino e do meu. Ela fala do meu destino e do seu, que não é permanecer aqui. A nossa passagem aqui, é breve, mas a nossa estadia no céu é para sempre. Então, dê ouvidos a essa palavra. Deus está preparando uma grande festa para aqueles que permanecerem no seu amor. João capítulo 15, versículo 9, Jesus diz, assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Queridos, vocês têm permanecido no amor de Cristo? Será que nós temos permanecidos nesse amor?
como é que eu posso permanecer, pastor, nesse amor? Me diga como é permanecer no amor de Cristo. Para nós entender o que Jesus está dizendo, é necessário lembrar uma coisa, queridos. Tudo começa com Deus. Nada vem do homem. Se você é uma pessoa que se orgulha, que se fala assim, eu sou uma pessoa, pastor, que eu sei amar. Glória a Deus que você sabe amar. Mas sabe por que você sabe amar? Porque você já entendeu o amor de Deus por você. Você já compreendeu o amor de Jesus por você. Porque o nosso lugar era a cruz, mas por amor Ele tomou o meu lugar e o teu. E foi para aquele lugar. Jesus está dizendo, eu amo vocês, porque o meu Pai me amou primeiro. Mas permaneçam em mim. Vocês são alvo do meu amor, assim como eu sou o alvo do amor de Deus. É isso que Jesus está nos falando. Portanto, queridos, permanecer no amor de Jesus é o quê? É fazer o que Ele manda. É fazer o que Jesus nos manda e não a nossa própria vontade. Queridos, como tem gente querendo fazer sua própria vontade. Alguém já falou para você, faça isso por uma pessoa e você não fez? Quantas vezes o Senhor falou isso com você? Toda vez que você não obedece a essa voz interior, você está em desobediência ao Espírito Santo. Então nós devemos, amados, estar atento à voz do Espírito. Porque se o Espírito Santo começa a falar e você começa a se calar, e você começa a duvidar que foi Deus que falou, aí Ele não vai falar mais com você. E ontem nós lendo Efésios capítulo 4, uma das coisas que é falado lá é, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque vocês estão selados com esse Espírito. Então, queridos, dê ouvido quando o Senhor mandar você fazer uma coisa para alguém, ainda que seja simples. Você quer ver dificuldade, é Deus mandar você dar dinheiro para alguém. Aí você vai ver o que é difícil. Mas, irmãos, essas experiências, se você for tocado, Deus mandando você fazer algo por alguém, faça. Que cada vez que você obedece, você vai se enchendo mais do Espírito Santo. E aí você está, isso é apenas, eu estou te falando uma das coisas, um dos exemplos do que é fazer a vontade de Deus. Então, permanecer no amor de Jesus é isso, é você fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai. Tem coisas que a gente faz, irmãos, quando está caminhando com Jesus, que você fala, Senhor, eu não queria fazer, mas Ele fala, vai e faz, e você é obrigado a fazer. E você é obrigado não por imposição, porque você fala, puxa vida, alguém que me amou, alguém que se doou por mim, alguém que tem feito tanto por mim, porque eu não vou fazer algo tão pequeno que está me pedindo. Então, permanecer no amor de Jesus é não deixar o amor se esfriar. Pastor, mas eu amo Jesus. Você ama de boca ou você ama de atitudes? O que você tem feito para ajudar alguém nessa pandemia, por exemplo? Queridos, amar de palavra, todo mundo ama. O Senhor quer saber o quanto você ama, é com atitude, é com seu desprendimento. É o pouco que você tem, você ser capaz de dividir. É você dizer, ó, não tenho muita coisa, mas eu estou aqui. Você ama o Senhor? Então vamos provar se você ama o Senhor. Quantas vezes você tem se oferecido para vir aqui na igreja, limpar a igreja sem o pastor ter que chamar? Irmãos, isso faz parte do amor de Deus. Isso faz parte de permanecer na vontade de Deus. Eu não estou usando a palavra para falar isso com você não, sabe por que eu não faço? Porque Deus tem levantado pessoas desprendidas para fazer a obra. Deus tem levantado pessoas que falou, pastor, eu estou aqui. Queridos, e uma coisa, não tem nada mais constrangedor do que você trabalhar com alguém que não quer trabalhar. Não tem nada mais constrangedor do que você estar pedindo algo para alguém que você sente que alguém não está querendo fazer. É a mesma coisa de um pai que pede algo para o filho. Seu filho não quer fazer, seu filho vai resmungando, aquilo dá uma tristeza. Então você imagina como Jesus se sente quando Ele nos pede algo
que eu e você fica relutando, brigando com ele para não fazer. Então isso faz parte de permanecer no amor de Deus, não deixar o amor se esfriar. Ah, pastor, o que mais eu posso fazer para permanecer no amor? Amar as pessoas mesmo que elas não mereçam. Essa semana, queridos, eu fiz algo por alguém que eu não queria fazer. Eu falei, Senhor, essa pessoa não merece. E Deus falou, e você merece alguma coisa? Aliás, para duas pessoas. Porque uma foi minha esposa que sentiu de fazer. Eu falei, meu coração se fechou e eu não senti. Mas, depois eu relutei e falei assim, olhei para ela e falei assim, realmente eu também não mereço nada, mesmo que essa pessoa não mereça. Porque, irmãos, para eu fazer uma coisa para você que eu já sou acostumado a andar com você, pessoas que também são agradáveis, que sempre está ali com você, que também está compartilhando de tudo, isso todo mundo faz. Até o ímpio faz isso. Até o ímpio fala assim, eu vou dar isso aqui para o meu amigo porque ele merece. Agora, o crente fazer isso é inadmissível. Eu preciso ir mais além. Porque Jesus fala que se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. E aí, essa semana eu fiz isso, irmãos. Alguém me pediu algo que eu não tinha, e eu fui no mercado e comprei e dei para a pessoa. A princípio eu relutei no coração, mas Deus falou, você também não merecia nada. Você também não merecia nada, e no entanto eu te salvei. Você vê, irmãos, como é a nossa natureza? A nossa natureza egoísta, humana, nos faz pensar como o mundo. Mas se eu e você agir dessa forma, nós não estamos sendo cristãos. Nós não estamos agindo segundo a vontade de Deus. Pastor, mas eu não consigo amar. E aí eu falo para você, você não consegue amar, porque você não está se entregando ao Senhor. O que foi que o diácono Joaquim falou aqui? Irmão, se entrega mais. Você não está amando ainda porque você não consegue entender o quanto Jesus te ama. No dia que você entender o que é alguém dar a vida dele para morrer sangrando por pessoas que nem queriam ele, aí você vai entender o que é amar. Aí você vai entender o que é amar. Então, se você ainda não ama dessa forma, é porque ainda não entendeu o amor de Jesus por você. Outra coisa, permanecer em Jesus é ser dependente dele. Dependa, irmãos. Dependa do Senhor. Pastor, mas eu não consigo depender de Jesus, porque eu sou muito ansioso, ansiosa. Pede a Deus, Senhor, trabalha nessa ansiedade. Quando você faz uma oração, descansa no Senhor. Descansa, queridos, no Senhor. E aí você vai ver Deus fazendo as coisas. Nessa época que eu fiquei doente, nós queríamos ir no hospital, queria no outro, todo mundo estava ali tentando me ajudar, mas quando chegou a hora certa, Deus encaminhou tudo. Consegui fazer os exames, já estou encaminhado para o melhor lugar, um lugar aí atendido pelo SUS, mas parece uma clínica particular, e Deus foi encaminhando tudo, irmãos. Dependência, dependa dele. Dependa do Senhor. Não dependa da sua inteligência, não dependa dos seus esforços, não dependa dos seus cuidados, porque você só vai ficar ansioso e ansiosa. Amados, Jesus deixou suas próprias instruções para seguir o que o seu Pai queria. As suas próprias vontades, aliás, para fazer o que o Pai queria. Os discípulos deixaram seu próprio conhecimento, suas próprias vontades, para seguir ao Senhor. Pedro seguia Jesus de longe, mas Jesus falou que ele ainda não estava preparado. Tem gente que está seguindo Jesus só de longe, está com medo de se aproximar, porque sabe que quando se aproxima dele, tem que ser parecido com ele, tem que se tornar parecido com ele. Ou então,
você não permanece no seu amor. Cuidado, querido. Ser evangélico não significa que você permanece no amor de Deus. Está cheio de gente aí dizendo que é evangélico, mas você tem permanecido nesse amor? Pastor, como é que eu sei? Acabei de te falar. Essas coisas é quem vai definir se você é um cristão ou não. Se você permanece no amor do Senhor ou não. Aqui nesse texto, um grupo de pessoas, eles foram convidados para um banquete, mas eles não quiseram ouvir a voz do rei. Está cheio de gente, irmãos, que o Senhor está falando e está falando, eu não estou nem aí. Eu faço o que eu quero. Eu ando do jeito que eu quero. Continue andando como você quer. Conversei isso com os adolescentes na quinta-feira lá em casa. Falei para eles, vocês acham que se eu ver vocês lá na rua, vestido do jeito que vocês querem, fazendo o que vocês querem, colocando piercing, pintando o cabelo, andando da forma que vocês querem, pensa que eu vou interferir na vida de vocês? Não, querido. Quem vai falar com você no teu coração é o Espírito Santo. Não sou eu que mudo a vida de vocês. O Senhor nos chama para permanecer no seu amor. Mas quem tem que dar ouvidos e quem tem que querer? É eu e você. Nós que devemos querer. Então aqui essas pessoas rejeitaram. Não deram a resposta que Jesus esperava. E aí eu entendi uma coisa, querido. Quando nós somos chamados para dar frutos, João capítulo 15, nós somos chamados para dar fruto em todo o tempo. Interessante que eu, preparando essa mensagem, me veio um estalo na cabeça, porque tem uma história da figueira estéril, que é antes dessa parábola, que Jesus foi lá na figueira e disse que ela não tinha figos, e o texto diz, porque não era tempo de figos. E Jesus falou, nunca mais nasça nada de ti, nenhum fruto. E eu ficava encucado com esse texto, eu falei, mas por que Jesus amaldiçoou a figueira se não era tempo de figo? Porque tem a época certa, o Senhor mesmo sabe disso, que a árvore, ela dá fruto quando é na sua estação. Não, irmãos, quando nós somos chamados para permanecer no amor de Deus e para dar fruto, é em todo o tempo que o crente tem que dar fruto, em toda estação. Essa é chamada a fruta temporã e tem também a fruta serôdia. A fruta que dá no seu tempo e fora de tempo. Então as árvores frutíferas, tem árvores que ela dá fruto o ano inteiro. Então nós fomos chamados para dar fruto o ano inteiro. Mas para dar fruto, nós temos que permanecer nesse amor. Amém? Então eles não deram a resposta que Jesus esperava, eles não corresponderam ao convite de honra e por causa disso, eles se colocaram embaixo de juízo. Sabia, queridos, que quem se coloca embaixo de juízo é você e eu. Não é o Senhor que amaldiçoa ninguém. O apóstolo Tiago fala isso, de uma mesma boca não saia bênção e maldição. De uma mesma fonte ela não pode jorrar água doce e água amargosa. Então da boca de Jesus só sai coisa boa. Deus só quer o melhor para os seus filhos. Quem entra em maldição, quem entra em juízo, é aquele que rejeita o seu amor. É aquele que rejeita a sua palavra. Mas aqui conta de um segundo grupo que foi introduzido na sala. E dentro daquele segundo banquete, segundo grupo ali, que eram os gentios, né, que somos nós, aplicando para cá, todos daquele grupo estavam passeando, ninguém estava nem aí, estavam uns perdidos, outro estava pelo meio do caminho, e ele falou, traz esse povo. E tem uma diferença, os primeiros foram convidados, mas o segundo grupo, ele falou assim, traz eles e força eles a entrar, traz todo mundo que você encontrar. Então não era mais um convite, as pessoas saíam, catavam no braço e diziam, vamos, o rei está chamando, você vai para uma festa. E ia levando as pessoas. Foi o que aconteceu comigo e com você. Um povo estranho à aliança, e o Senhor falou, vem, estou te chamando. Vem, o convite é para agora, não é para depois. Estou te introduzindo na sala do banquete. E ali, amados, no meio daqueles homens ali,
havia um que não estava vestido adequadamente. E o olho do rei, muito astuto, muito rápido, que já conhece os seus, Jesus conhece os seus, irmãos. Aliás, no céu não vai entrar nada que seja imoral, nada que seja impuro. No céu só vai entrar aqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que perseverarem até o fim. E quando o rei pôs o seu olho naquela sala, quando ele identificou o homem, diz aqui na narrativa que ele olhou para ele e disse: amigo, como é que você conseguiu entrar aqui não tendo a roupa adequada? E aí, queridos, a gente pode entender o seguinte: no meio desses convidados não terá só um homem, não. São várias pessoas que querem entrar na presença de Deus, mas estão despreparadas. Estão sem as vestes nupciais. E aquele homem diz que ele fez o quê? Ele se calou. Por que ele se calou? Porque no fundo ele sabia que ele não estava preparado. Agora, quantas pessoas, queridos, têm andado na igreja, passou um ano inteiro frequentando a igreja, passou um ano inteiro sendo admoestado, passou um ano inteiro o pastor incentivando, estuda a palavra, jejua, leva a sério a palavra, e aí a pessoa quando chega, porque a morte pode chegar a qualquer momento, a pessoa chega diante de Deus, por isso que fala que naquele dia haverá choro e ranger de dentes, o remorso vai ser muito grande. Pessoas que estiveram tão perto, mas não entraram. Pessoas que já conheciam a palavra, mas não deram ouvidos. Não estavam preparadas. E aí fica a pergunta: será que você e eu estamos preparados? Faz essa pergunta para você, dentro de você. Se a morte chegasse para você hoje, se Jesus chegasse e dissesse: vem, chegou a tua hora, você estaria preparado para ir para o céu? Essa é a pergunta. E aí, Jesus fala aqui no versículo 14: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus, em sua presciência, amado, Ele sabe quem será escolhido e quem não será. Não é Ele quem vai fazer. Ele já sabe qual é a minha resposta e a sua. Ele já sabe quem vai dar ouvido para o seu chamado e quem vai fazer de conta que nem ouviu, como esses convidados. Quem é reverente e quem é irreverente na presença dele. Então nós não podemos nos iludir achando que só porque nós tomamos uma decisão com Cristo, porque assim, irmãos, tem sido muito pregado isso aí. Ah, irmão, você já disse sim para Jesus, já levantou tua mão, já foi lá na frente, confessou, acabou, você já está salvo. Isso aí é o primeiro passo que você deu, mas a salvação você vai caminhando, porque ela tem dois aspectos, tem o aspecto imediato e tem o aspecto progressivo. Você vai caminhando, dia após dia, você vai caminhando em direção ao céu. Por quê? Porque seria muito fácil eu fazer uma confissão de boca, mas quando eu dou as costas aqui, eu faço tudo o contrário. É muito fácil dizer que assim eu sou crente, que assim eu vou para o céu. Não podemos, amados, nos iludir. Precisamos permanecer no amor para que nós venhamos participar dessa festa. Eu tenho falado para os adolescentes: gente, chegou um novo tempo na vida de vocês. Quem quer andar com Jesus vai andar. Agora nós estamos reestruturando o grupo de dança. Tem um grupo de meninos e menina aí, meninas e menino, que gostam de dançar. Falei, beleza, vai dançar? Vou. Pastor, quando for fazer a live, deixa um de nós ficar dançando lá. Eu falei, primeiro, você está em dia com a leitura bíblica? Não. Onde é que você parou? Mateus, Marcos, pois nós já estamos em Efésios, capítulo 4. Vá atualizar a sua leitura para depois você dançar. Você tem jejuado, porque a igreja, nas sextas-feiras de junho, essa sexta eu esqueci de colocar no grupo.
toda sexta de junho, o jejum para a igreja inteira. Nós estamos batalhando pela fé, por nossas vidas, para a nossa fé não esmorecer e pela igreja. É um jejum coletivo. Você tem feito isso? Você tem feito as lições que eu tenho passado na escola bíblica? Então não vai dançar agora. E eu falei para eles, ensaia, ensaia e ensaia, porque no dia que você pôr o pé lá, eu quero uma coisa bem feita. Se eu que sou homem, eu quero uma coreografia bem feita, imagine Deus. Irmão, você vai num teatro aí, você vê um espetáculo de ficar de queixo caído. Agora você chega na igreja, só porque é para o Senhor, você quer dançar sem técnica, sem ensaiar, sem procurar o melhor movimento, sem se santificar. Eu falei, quando você está dançando lá na frente, você está pregando com o corpo. Eu já incentivei vocês desde pequeno a dançar na igreja, mas eu tenho percebido que tem meninos, tem meninas que só quer dançar, mas não quer cumprir os seus propósitos na presença de Deus. E Deus não aceita, irmão. Eu falei, se vocês querem só dançar e querem só um aplauso, vá lá na sua escola, fale com o diretor da escola e forme um grupo de dança. Porque na igreja você vai dançar para o Senhor. Passou o tempo de vir dançar aqui de qualquer jeito. E isso, irmãos, eu falei para eles, não pense que é porque eu estou contra vocês, não. É porque justamente porque eu amo a vida de vocês. Porque senão o Senhor depois vai cobrar. Vai dizer, a pessoa estava com a vida toda torta, você deixava ir lá. E eu falei, eu estou de olho também nos status, estou de olho no WhatsApp, estou de olho nas redes sociais. Porque, irmãos, é muito fácil eu dizer que é crente, eu vim dançar aqui, eu vim pregar, e eu estar postando bobagem nas redes sociais. Então é muito fácil você dizer, eu quero participar de um ministério na igreja, mas você não sabe o preço que paga quem participa de ministério. Quer participar do ministério de louvor? Se achega mais ao Senhor. Procura aprender a tocar com arte. Porque além do louvor, além da adoração, você está adorando ao Rei. Irmãos, é por isso que o evangelho está sendo banalizado, as pessoas estão fazendo as coisas de todo jeito. Não, nós não vamos mais admitir isso. E eu falei mais para eles, eu amo a presença de vocês na igreja, porque uma igreja que não tem criança, que não tem adolescente, é uma igreja morta. E é por amar vocês que a gente quer algo com mais excelência. Então, amados, nós precisamos permanecer no amor de Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai confirmar com o meu espírito que eu e você somos de Deus. Ele vai confirmar dentro de nós, olha, você é de Deus. Não aceite dúvida no seu coração. A dúvida não opera a fé. Está com dúvida, irmão, lança fora. Satanás vai passar a vida inteira dizendo, será que você é salvo? Será que você é salva? Olha só as coisas que você faz. Mas você fala, eu posso mudar. Eu posso mudar o que eu estou fazendo hoje. Eu já disse sim para Jesus, eu vou andar da forma que Ele está querendo que eu ande para eu permanecer no seu amor. É isso, igreja, que nós temos que fazer. O Senhor quer falar nesta noite de pecado. Afaste-se do pecado. Ele quer falar mais ainda, santidade. Deus passou a semana falando isso lá em casa. Quem foi na oração de terça lá em casa ouviu isso. Quem foi na oração de quarta ouviu isso. Santidade, santidade. Então, mesmo sendo aceitos, amado, pelos méritos de Cristo, a nossa parte tem que ser feita. Precisa ser cumprida no contrato. Quando eu faço um contrato, quando eu fiz o contrato aqui dessa igreja, eu me comprometi em nós estar pagando aluguel todo mês. E o dono da casa se comprometeu comigo também, da gente usar os espaços com liberdade. Então ele está fazendo a parte dele e nós estamos fazendo a nossa. Agora você imagine se eu estivesse deixando de cumprir o contrato. Ele também não tinha obrigação de manter as portas abertas para nós. Assim é o Senhor. Assim é o Senhor. Você só permanece no amor dele se estiver cumprindo a sua parte no contrato. Filipenses 1:27 vai dizer algo muito interessante.
Eu coloquei na Bíblia, na linguagem de hoje, porque ela deixa bem claro. O apóstolo Paulo diz: agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos, e saberei também que vocês, por meio da fé, que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos, com um só desejo. Amém? Então, simplificando isso, o apóstolo Paulo falou: eu estou preso. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Mas eu quero ouvir falar bem de vocês. Tanto eu quero ouvir falar bem de vocês, quando eu for ter com vocês, eu quero ver que vocês estão firmes e batalhando pela fé, batalhando, cumprindo o Evangelho, mas no Evangelho. Porque o batalhar, irmãos, batalhar pela fé, é você permanecer na palavra. É permanecer na palavra. Sem palavra ninguém permanece. Quando Jesus fala de vestes brancas na Bíblia, ele está falando de pureza espiritual. Esse tema, pureza espiritual, eu acho que é o que eu jamais preguei aqui na igreja. Porque eu tenho me preocupado tanto com a minha pureza, irmãos, e quando eu prego sobre pureza, não é só pensando em vocês. Eu prego porque o Senhor primeiramente falou comigo. O Senhor está falando: se purifica. Porque se você não se tornar igual uma criança, nem mesmo você sendo pastor, eu vou aceitar você aqui não. E é por isso que esse tema me incomoda. Ele me incomoda, porque viver na presença de Deus exige santidade. Eu não vou dizer para vocês que nós somos perfeitos, não. Essa semana eu conversando com a Mônica lá em casa, e nós comparando a fala de alguns pregadores, algumas pregações, eu e ela estávamos comentando de um certo pregador, que ele só prega dando cajadada na igreja. É só cacetada. E aí eu falei assim: tudo bem que ele tem o ministério dele, eu não quero estar aqui falando de ninguém, mas eu acho que a igreja, ela precisa de uma palavra dura para entrar nos trilhos, mas ela também precisa de uma palavra de amor, uma palavra de correção, mas também uma palavra de conforto. Irmão, se você vai pegar um microfone, prega salvação. Se você vai pegar um microfone, prega libertação e cura. Se é para falar de Jesus, fala que Ele liberta, salva e cura. Se é para você exortar os irmãos, exorta, admoesta, dá um conselho, mas quando tiver que pegar firme também, pega firme. Pega firme, porque o Senhor, Ele quer que você pastoreie a igreja dele dessa forma. Qual é o pai e a mãe que vai sempre passar a mão na cabeça do filho? Se eu e você sempre passar a mão na cabeça dos nossos filhos... Se eu e você sempre passar a mão na cabeça dos nossos filhos, nós vamos estragar eles. Então eles vão ter que ouvir uma palavra dura também. Vai ter que ouvir uma palavra dura também. Então, queridos, quem nos purifica é o sangue de Cristo. Ele está te convidando nessa tarde a permanecer nele. O convite é: permaneça no meu amor. E quando você permanece no amor de Cristo, se o inimigo vier te acusar, você fala: querido, não tem pecado nenhum que o sangue de Cristo não possa apagar. E eu estou embaixo dessa proteção. Eu estou embaixo dessa proteção. Agora, se você for aquele crente que anda dando brecha, o inimigo deita e rola na tua vida. Porque você deu legalidade. Mas por que você vai dizer que não há pecado nenhum? Isaías capítulo 1, 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém, queridos? Essa palavra é uma palavra de segurança para o crente. Ainda que meus pecados tenham sido tão feios, mas uma vez que eu me arrependi e já disse sim para Jesus e caminho em santidade, eu estou embaixo dessa proteção.
O inimigo não pode me tocar. Precisamos tomar cuidado, porque ainda que nós tenhamos sido branqueados com o sangue do Cordeiro, com o sabão do lavadeiro, ainda que nós tenhamos sido com as roupas branqueadas, nós podemos tropeçar e nos sujar novamente. Sério, pastor? Sério. Você não confessa pecado só uma vez e está tudo apagado, não. O apóstolo João, no capítulo 1, versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora você acha que só porque você falou que aceita Jesus e todos os dias comete uma série de pecados e não se arrepende e volta a cometer de novo, você acha que você morrendo vai para o céu? Claro que não vai. Claro que não vai, querido. Desculpa, mas não vai. O tempo todo nós somos desafiados a andar em santidade. O tempo todo nós somos desafiados, como esse texto de Apocalipse 3. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, querido, ele fala, o que vencer. Se Jesus está dizendo ao que vencer, a gente já entende que vai ter também os perdedores. Vai ter aqueles que vai chegar na porta do céu, mas não vai entrar. Pastor, mas onde é que está escrito isso? Está escrito aqui, no texto que você leu. O que é que o Senhor falou? Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui é uma forma, querido, de dizer que a pessoa será lançada no inferno. Afaste-se do pecado. Quem já entregou sua vida a Cristo precisa afastar-se urgente do pecado. Comece a dar mais ouvido à voz de Deus. Essa parábola vai mostrar o que aconteceu com aquele convidado. Ele foi lançado nas trevas. Ele não permaneceu no banquete. E para concluir aqui, irmãos, você precisa se preparar para essa festa com Jesus, para que você possa entrar naquele lugar, pois não haverá uma segunda chance por lá. Conversei isso hoje à tarde com meu sobrinho. Ele disse, lá na mesa, a gente estava almoçando, e ele dizendo, tio, alguém perguntou para ele, mas você não vai mais na igreja? Não, eu descobri pela ciência que blá, 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 blá. Eu falei, eu preferia que você fosse analfabeto do que eu ter corrido tanto para tu fazer uma faculdade e estar falando besteira agora. Me desculpa. Eu falei na mesa. Porque o dono de toda a ciência é o Senhor. As pessoas ficaram olhando para mim. Eu falei, meu querido, você só respira, só vive porque Jesus existe, porque Deus é o Deus da tua vida. Eu acredito na ciência, sim, porque se eu não acreditasse, eu não tomava remédio de pressão, eu não ia no médico quando eu estou doente, e eu dou glória a Deus que tem tudo isso para prolongar a minha vida aqui na terra, para anunciar que Jesus é bom, porque o dono da ciência é Ele. De onde é que vem o remédio? Aí ele ficou olhando para mim. De onde é que vem o remédio? Ainda que ele respondesse, vem das plantas. Quem foi que fez as plantas? Tudo vem das mãos de Deus. Tudo vem das mãos deles. Jesus, amado, está mostrando aqui que rejeitar o Evangelho, rejeitar a palavra de salvação é muito perigoso. É muito perigoso. Mas sabe qual é o perigo maior? É você estar dentro de uma igreja, é você dizer que é crente, e alguém que convive com você chegar e dizer assim, pastor, você não sabe quem é essa pessoa. Pastor, não se engana com essa pessoa. Isso é triste. Isso é triste, irmãos. Porque você tem que ser dentro da sua casa o que você é lá fora. Você tem que ser uma pessoa transparente em todo o tempo. Mesmo que você seja uma pessoa que se ire facilmente, ainda assim você tem que ter noção de que você está pecando e que você precisa se arrepender. Realmente eu tenho esse defeito, que inclusive é um dos meus pecados, é esse. Eu me irrito facilmente.
Porém, minha oração é sempre: Senhor, sustenta o velho homem. Senhor, mata esse velho Henrique para que o novo saia. Porque se o velho sair, ele é capaz até de cometer bobagem num momento de ira. E eu não tenho vergonha de dizer isso não, irmãos. Quem vive comigo sabe que já houve mudanças, mas eu tenho chorado na presença de Deus para que haja essas mudanças. Porque ninguém é perfeito. Então, muitos têm recebido o convite para estar com Cristo, mas estes se recusaram. Preste atenção. Não foi o Senhor que rejeitou essas pessoas. Essas pessoas têm se recusado a vestir as vestes de santidade, a vestir as vestes nupciais. E sabe qual é a grande verdade, irmãos? Tem gente querendo viver pela sua própria justiça, pelos seus próprios esforços. Ah, pastor, então ser salvo dá muito trabalho, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Não, você não tem que fazer nada, a não ser permanecer crendo nele e obedecendo a ele. Porque você é salvo pela graça. Você não tem que fazer mais nada. É só permanecer nele e andar como ele quer que você ande. Porque, irmãos, os nossos trapos a nossa justiça, elas não servem para substituir a justiça de Deus, conforme está escrito lá em Isaías. O profeta Isaías diz que as nossas justiças para Deus é como trapo de imundície. Não serve de nada. Absolutamente nada. E para encerrar, Isaías 61:60 diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, e minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação e me cobriu com um manto de justiça. Amém? Que nesta tarde, irmãos, você possa compreender que o amor de Deus por você é grande, e Ele está te chamando para essa festa. Não fique de fora. Não fique de fora. Amém? Vamos nos colocar de pé, eu quero orar por você.